R$10.000 investidos em ações da Taesa contra R$10.000 investidos no fundo imobiliário MXRF11. Então no vídeo de hoje essa vai ser a comparação que eu vou fazer com vocês. Por que eu vou fazer essa comparação? Porque eu tenho recebido vários comentários dizendo aí que fundo imobiliário realmente é furada, fundo imobiliário só perde dinheiro, que fundo imobiliário é de fato, como o Bassi falou, né, é o conto do vigário. Então quero mostrar para vocês que o investimento na Taesa, desde quando eu comecei, e também o investimento no MXRF11, que foram dois ativos que eu comprei logo quando eu comecei a investir, porém logo depois eu vendi. Se eu tivesse segurado esses ativos do início até hoje, quanto é que eu teria nesses dois ativos, tanto no MXRF11 quanto nas ações da Taesa? Então fiz uma simulação aqui de R$10.000 em cada um desses ativos aqui no site do Investidor 10 e também vou usar uma planilha para mostrar para vocês nas porcentagens como é que ficou cada um. E aproveitei também para colocar outros fundos imobiliários para a gente comparar também com as ações da Taesa, né? Eu coloquei as ações da Taesa porque são ações de dividendos. É uma empresa bem comum de ter na carteira de quem investe em dividendos. Então eu resolvi usar ela como exemplo porque eu cheguei a comprar as ações da Taesa logo quando eu comecei a investir. No primeiro mês que eu estava investindo, comprei também algumas ações de Taesa, mas logo em seguida eu vendi. Então, sem muita delonga, sem muita enrolação, vou mostrar para vocês que se fundo imobiliário são contra o vigário, vocês vão ver que o resultado vai ser bem interessante, vai surpreender muita gente nesse vídeo. Então segue aí até o final para vocês não perderem como é que vai ser esse fim de batalha desses dois ativos. Lembrando, isso não é uma recomendação nem de compra, nem de venda, tá? Para antes de vocês investirem, façam um estudo, dá uma olhada nos relatórios, procura saber informação dos ativos para vocês tomarem as melhores decisões para sua carteira. Se quiser ajuda, nos comentários aí tem um material bem bacana que eu atualizei, tá? Tem alguns links aí de outros vídeos que não estão funcionando mais, mas eu atualizei tudo aí, tá tudo novo, tudo renovado aí. Tem curso aí do professor Baroni, tem curso aí do Danilo Basto, tem muito material bacana aí. Tem um e-book também do meu amigo Alex Silva. Então para quem está começando no mundo dos fundos imobiliários, tem muita coisa boa aí na descrição dos vídeos, então fica ligado daqui para frente que eu já renovei todos os links aí para vocês acompanhar esse material bem bacana. Então deixa o like aí, se inscreve e bora pro vídeo. Bom, como eu falei com vocês, eu vou mostrar como é que foi o desempenho das ações da Taesa e do MXRF11. Se eu tivesse comprado desde quando eu comecei a investir, que foi em abril de 2021, e tivesse segurado até hoje. Coloquei aí uma média de R$10.000 em cada um desses ativos. No caso, como eu falei, eu coloquei mais alguns fundos também só para a gente ter uma referência aí de como é que teria sido o investimento em outros fundos também em comparação com a Taesa, não só a MXRF11. Mas vamos lá, começando aqui pela Taesa, o preço que eu paguei nas ações dela lá quando eu comecei a investir foi R$40,12, então eu coloquei aqui o mesmo preço, coloquei um total de 249 ações que deu praticamente R$10.000 aí investidos, então fiquei com esse preço médio e hoje ela está custando R$34,95, uma variação negativa de 12,89%. Já na parte dos fundos imobiliários, olha só que bacana, ó, também temos aqui o MXRF11, que como vocês podem ver, ó, caiu um pouquinho menos aqui do que as ações da Taesa. O meu preço médio nele, quando eu comecei lá, era R$10,45, ele estava custando mais de R$10 lá em abril de 2021, olha só que bacana, né? Então, colocando aí um total de 957 cotas, teria investido aproximadamente R$10.000 no MXRF11. E eu coloquei também mais 3 fundos imobiliários para a gente só fazer uma comparação breve aqui, também o HGCR, BTLG e VGHF. Porém, na planilha que eu fiz aqui só vai ter informações do MXRF11, a comparação, né, do MX com a Taesa. Vamos lá. Com relação ao HGCR, lá em abril de 2021 ele estava custando R$108, BTLG custando R$111 e o VGHF estava custando R$9,70. Então o VGHF desde lá custando menos do que R$10. Olha só que loucura, né? Como a gente pode ver, ó, o único fundo que perdeu mesmo de lavada para a Taesa na cotação foi o VGHF11, que caiu a 19% nesse período, e o BTLG também perdeu um pouquinho, caindo 13,23% nesse período. Os outros dois caíram menos do que a Taesa, aqui eu estou falando só de cotação, né? Vamos para uma parada interessante aqui, para vocês verem a parte de dividendos, como é que foi a situação desses ativos. Mostrando aqui somente a Taesa, a gente pode ver que nesse período eu teria recebido aí R$3.622 em dividendo da Taesa, que eu não estou considerando também reinvestimento do dividendo, tá? Só teria segurado esses R$10.000 e recebido o dividendo para gastar de outra forma que eu quisesse. Então, teria recebido R$3.622,39 da Taesa. Do MXRF11, vamos colocar aqui, ó, teria recebido
R$ 4.086. Podem ver que foi um dividendo maior do que o da Taesa, e não teria deixado de pagar nenhum mês, todos os meses aqui pagando esse dividendo. Bem bacana, bem interessante, tendo um mês que chegou a pagar R$ 114, olha só que bacana. Dando uma olhada nos outros ativos, a gente pode ver que, por exemplo, o VGHF pagou bem mais do que os dois, bem mais do que o MXRF11 e do que a Taesa, pagou quase R$ 5.000 em dividendo nesse período. Se eu tivesse investido R$ 10.000 nele lá atrás, né? O HGCR teria pago R$ 4.100, mais também do que a Taesa, e o único que perdeu para a Taesa seria o BTLG11, mas também não teria ficado nem um mês sem pagar, e como a gente pode observar, foi um dividendo crescente, mês após mês, ano após ano, ele veio crescendo o dividendo, que é bem interessante, né? Que é bem bacana. Então até agora o que a gente tem aqui, na variação da cota, o MXRF11, que é o principal que a gente quer comparar aqui com a Taesa, ele ganhou por pouquinho, tá? Ele variou um pouquinho menos do que a Taesa, variação de apenas menos 11,29 no período, enquanto a Taesa caiu 12,89. Então pode ver que também de lá para cá tá tudo caindo, até mesmo as ações em uma ação perene, como é a ação da Taesa, né? Muita gente tem essa ação em uma carteira de dividendo. Então a queda não é exclusiva dos fundos imobiliários. E como vocês viram, o dividendo ainda está caindo na conta, todos os meses teria caído o dividendo, não teria ficado nem um mês sem receber dos fundos imobiliários, ou do MXRF11, que é o nosso caso, né? Ainda recebi mais dividendo do que a Taesa, ou seja, se eu tivesse reinvestido, eu teria recebido muito mais, também com a Taesa, né? Mas no caso aqui com o MXRF11, eu teria comprado muito mais cotas todos os meses e recebido muito mais dividendos, né, do que nesse período. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu entrar aqui na planilha para fazer essa comparação desses dois ativos. Todos os números já estão aqui, então eu vou mostrando aqui um por um o que foi que aconteceu aqui, tá? Bom, nessa comparação entre Taesa e MXRF11, a gente pode ver, ó, que considerando a quantidade de cota que eu coloquei lá e o preço que eu paguei na cota naquele período, né, teria reinvestido aí R$10.000,65 em MXRF11, e na Taesa, considerando a 249 cotas, o preço médio de 40,12 que eu paguei na época, 9.989. Não coloquei mais uma porque ia passar para 10.030, então resolvi deixar só isso aí. Tá muito bom, tá bacana demais. Então vamos lá. O saldo atual de cada um dos dois, o MXRF11, eu estaria com mais dinheiro do que a Taesa, uma diferença aí de um pouquinho mais aí de R$100, R$170 a mais aproximadamente. Dividendo recebido no MXRF11, R$4.086, enquanto a Taesa teria recebido R$3.622, R$400 aproximadamente aí de diferença, e o patrimônio final estaria bem, uma diferença também de uns R$600 aí aproximadamente. O patrimônio final aqui seria no MXRF11 de R$12.957, enquanto na Taesa seria de R$12.324. E o que a gente pode observar na variação da cota, no MXRF11 variou um pouquinho para baixo, né? Menos 11,29, perdi R$1.129, enquanto que na Taesa perdemos aí R$1.287, uma variação de 12,89. E com relação à rentabilidade, que seria o patrimônio final aqui, né? Considerando o patrimônio saldo atual mais o dividendo, eu teria ficado com o patrimônio final em cada um dos dois disso aqui, ó, 12.957 no MXRF11, 12.324 na Taesa, o que dá pra gente aí, que a gente pode observar, que seria uma rentabilidade no MXRF11 de 29,57% nesse período, sem reinvestir o dividendo, tá? Estaria ganhando aí, com relação ao valor que eu investi, R$2.957, e na Taesa, uma rentabilidade de 23,37%, também sem reinvestir os dividendos. Estaria ganhando aí R$2.335. Olha só que interessante, cara. Então, quem fala que fundo imobiliário é contra o vigário, tá aí os números aí para a gente ver quanto que eu teria recebido em dividendo em um e outro. O MXRF11 pagou mais, perdi menos dinheiro, teria perdido menos dinheiro nele, tanto na desvalorização quanto no patrimônio final, né? Então, é o momento que a gente está passando. Tudo está caindo, não é uma exclusividade só dos fundos imobiliários. Então, quem tem uma carteira de dividendo também hoje está, com certeza, sofrendo um pouquinho, porque muitas ações que estavam aí num preço lá atrás hoje, recuou um pouco, como é o caso da Taesa. Algumas subiram, como é o caso do Banco do Brasil, mas nem todo mundo vai ter todas as ações no melhor preço, né? Muitas vezes a gente vai comprar em algum preço e algum tempo pode acontecer alguma coisa e as ações caírem, os fundos imobiliários caírem por conta de cenário macroeconômico e muita coisa que pode acontecer aí. Incerteza na política nossa, né? Esse governo aí muita gente não gosta, então muita coisa pode acontecer jogando, que pode jogar o preço dos ativos lá para baixo. Como a gente está vendo, isso não é uma exclusividade dos fundos imobiliários. Não tem nem como a gente dizer
que a Taesa não é uma boa ação porque vem apresentando bons resultados, pagando bom dividendo e é uma carteira considerada uma boa pagadora de dividendo, uma excelente ação para o longo prazo. É um segmento, um setor perene, né? Então, essa comparação dá para a gente ver que tá tudo sofrendo, cara. Não é uma exclusividade só dos fundos imobiliários. Então, quem tá comentando contra o vigário, não sei o que, cara, acontece. Selic está subindo, o pessoal está fugindo da renda variável, indo para a renda fixa e acaba jogando o preço dos ativos de risco, né, os ativos de renda variável, como ações e fundos imobiliários, lá para baixo. E quem está comprando agora, certamente está fazendo excelente negócio, tá? Lembrando, não é recomendação também de você colocar seu dinheiro na renda variável, né? Você tem que saber o seu perfil de risco e ver se é um ativo que cabe na sua carteira de acordo com a sua estratégia e com o seu perfil. Para mim, tô tranquilão com o que está acontecendo na minha carteira, não está me preocupando em nada. Tô comprando todos os meses. Já quero adiantar para vocês que vou bater a minha meta nesse mês de dividendos de R$350. Acredito que vou sim conseguir receber meus primeiros R$350 em dividendos nesse mês agora de novembro de 2024. Então, diz aí para mim se você tem a Taesa ou o MXRF11 na sua carteira de investimentos e se você já tinha feito essa comparação para saber quanto é que os dois vêm rendendo aí. O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Valeu, é nóis. Fui!